Com o vazamento dos primeiros spoilers do capítulo 4 de Boruto Blue Vortex, as coisas começaram a ficar cada vez mais intensas para a narrativa do mangá, já que o Boruto, depois de todo o show que ele fez durante os capítulos passados, dessa vez ele encontra-se em apuros com relação aos novos inimigos que estão surgindo dentro da história. E no vídeo de hoje então vamos continuar comentando sobre a segunda parte do capítulo 4, onde o Boruto se depara com o vilão mais poderoso que ele já enfrentou até então. E caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever para não perder os próximos. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, e continuando com a segunda parte dessa nossa revisão inicial dos spoilers, como comentamos anteriormente, Boruto havia utilizado do Hiraishin para seguir o Code, até a dimensão onde ele escondia o corpo principal do 10 Caudas, com a intenção de simplesmente acabar com o Jubi completamente para que as coisas não saíssem fora do controle, como ele já havia estipulado nos seus planos anteriormente. Porém, as coisas acabaram simplesmente dando errado e ele foi atacado por um ser desconhecido, o qual foi categorizado por ele mesmo, como um 10 Caudas. Ou pelo menos parte de um 10 Caudas. Boruto então passou muito trabalho durante essa primeira luta e não conseguiu sequer bater de frente com um único inimigo. E quando tudo já parecia difícil o suficiente, outro inimigo surgiu diante deles. Esse inimigo então também compartilhava das mesmas características do anterior, com marcas de garra espalhadas completamente ali pelo seu corpo, assim como também um par de Rinnegan. Porém esse dessa vez teria então uma postura muito mais fria e refinada e não tão agressiva quanto o anterior. Ele também cita frases sobre a sua existência e diz que eles evoluíram ao serem acordados pelo ego do Code. Eis que então uma menina misteriosa também acaba aparecendo diante do Boruto, compartilhando também das mesmas características dos personagens anteriores, porém com um visual muito mais parecido ali com um palhaço. Essa menina então questiona sua aparência e também o seu propósito de que ela poderia estar sendo utilizada para fins desconhecidos. E então um outro e o último inimigo misterioso também aparece no local. Esse se mantém em silêncio absoluto, porém traz ao Boruto uma sensação extremamente ruim, visto que ele sentiu a presença daquele inimigo como algo extremamente fora do normal, ou pelo menos que o próprio Boruto teria alguma conexão misteriosa com esse inimigo que apareceu. A cena então corta para Konoha e a gente tem uma certa desconexão com esse momento ali de tensão entre o Boruto e os inimigos novos, onde podemos ver a Sarada tentando convencer o Kawaki, conversando com ele e tal, onde aparentemente já está tudo certo lá com Konoha, não tem mais ameaça nenhuma e tudo mais. Ela então conversa ali com o Kawaki dizendo pra ele que ela não curte muito a forma como o Kawaki está agindo e cita que eles poderiam colaborar com o Boruto pra acabar com o Code. Porém o Kawaki diz a ela que ele é um Otsutsuki que mata outros Otsutsukis e que esse então seria o propósito de vida dele atualmente. Sendo assim, muito provavelmente, Sarada está muito longe de convencer o Kawaki de que o Boruto talvez não somente não seja uma ameaça, como também ele possa ser um aliado para lidar com inimigos como, por exemplo, o Code, que é um inimigo em comum entre o Boruto e Konoha. E fechada essa parte então, a cena então retorna lá para outra dimensão e podemos ver um novo confronto ainda pior que está para acontecer, visto que agora o Boruto terá de enfrentar 4 inimigos misteriosos, do qual ele não foi capaz de lidar nem mesmo com apenas um deles no mano a mano. Ele então se prepara para um ataque surpresa em cima do inimigo que se manteve em silêncio até então, porém ele acaba sendo repreendido pelo sapo que lhe diz que um ataque surpresa agora não faria o menor sentido, o aconselhando a simplesmente fugir para o seu próprio bem. O inimigo encapuzado então percebe o movimento do Boruto e ataca ele imediatamente, entrando ali por um cinto, e atacando ele com uma foice. Inclusive nesse momento é possível notar que a foice que foi usada ali para atacar o Boruto também acabaria pegando no Code, porque ambos se abaixam para desviar do golpe. Esse inimigo então tem o seu rosto revelado e aparentemente ele se mostra ser o Sasuke, em uma forma completamente diferente do seu habitual, também com o Rinnegan recuperado, ali no olho direito e tal, assim como também o seu braço esquerdo sendo completamente recuperado, algo que os fãs do Sasuke, vem pedindo há muito tempo, porém aparentemente não parece que é isso que aconteceu, não necessariamente da forma como os fãs gostariam. Enfim, ele segue atacando o Boruto diretamente ali com uma das técnicas de assinatura do próprio Sasuke, com o Chidori, e o Boruto tenta revidar ali com o Rasengan, até meio que empata ali as técnicas deles, mas ele acaba sendo atacado pelos outros 2 inimigos que acabaram cercando ele completamente, e ele acabou preso por uma técnica misteriosa que a menina jogou em cima dele.
Boruto dessa vez se vê completamente encurralado, visto que ele estava completamente preso, né, em meio a diversos inimigos poderosos, restando a ele unicamente pedir ajuda pro Koji, para que ele pudesse enfrentar os inimigos e ajudar o Boruto ali a sair daquela situação. Porém, como já era de se esperar, Koji abandona completamente o Boruto sozinho ali pra morrer, enfatizando que do jeito que as coisas estavam indo, isso seria até mesmo conveniente pra ele e pros seus planos futuros, já que se ele fosse devorado pelos inimigos, automaticamente, futuramente ele poderia vir e comer o fruto. Então pra ele, não seria problema nenhum deixar o Boruto ali naquele local. A partir daqui, Koji vai embora e o sapo enfatiza novamente para que o Boruto fuja, enquanto temos o inimigo mais enigmático ali dentre eles, observando apenas toda aquela situação ali lá do alto. Boruto então segue o conselho do sapo e ele consegue escapar utilizando o Hirai-Shin. Esse último inimigo que apenas observava ali o Boruto lá de cima, acaba citando ali em pensamentos que agora que ele despertou, ele tem meio que uma forte vontade instintiva de caçar o Boruto, justamente por ele ser um Otsutsuki. Porém, como o eu verdadeiro deles despertou naquele momento, ele está com uma vontade gigantesca de curiosidade e desejo intelectual, agora que o mesmo despertou em sua verdadeira consciência, ou seja, existe uma vontade maior que a vontade de seguir os instintos ali de caçar o Otsutsuki, pelo menos nesse personagem. Avisando inclusive o Boruto que não importa onde ele se esconda, ele jamais poderá se esconder do seu destino, que de fato é ser caçado por esses novos inimigos. Boruto então aparece em um lugar misterioso ao lado de uma árvore também misteriosa, lamentando a sua derrota. Eis que então a informação mais esperada desse capítulo acaba simplesmente se confirmando, onde o Kashin Koji aparece para conversar com o Boruto, como já teorizamos aí há um bom tempo, dizendo a ele que eles sabiam desde o princípio que o que acabou de acontecer, né, com o renascimento desses inimigos, ou o surgimento desses novos inimigos, era algo que realmente estaria previsto de acontecer, e que em outras palavras, nada do que eles fizessem poderia mudar, restando unicamente, e obviamente, lutar. E pra quem viu um dos últimos vídeos que falamos aqui sobre o Boruto e o Kashin Koji aqui no canal, a gente conseguiu desfragmentar completamente que tudo que o Boruto vinha fazendo desde o começo do mangá indicava fortemente que ele estava seguindo uma possível nova profecia. E ao mesmo tempo que ele e o Kashin Koji sabiam o destino dos acontecimentos atuais, como o próprio Kashin Koji citou exatamente nesse ponto, o Boruto tentar intervir no meio desse processo, mesmo que ele acabasse lutando, essa profecia provavelmente acabaria acontecendo independente da situação que ocorresse. Sendo assim, o Boruto automaticamente acabaria perdendo porque já estava predestinado, e esses inimigos novos acabariam surgindo sem nenhuma intervenção. Exatamente como comentamos sobre essa ser uma profecia dada, né, ao Kashin Koji e ao Boruto pelo Ogama Sennin, e que os dois estariam interligados a essa história, assim como no passado era com Naruto e Jiraiya. Enfim, e encerrando esse capítulo, é revelado que a árvore misteriosa que o Boruto se teleportou para perto é o seu ponto de fuga e também o seu local de refúgio, visto que o Kashin Koji também está guardando o que há naquele local enquanto o Boruto não está próximo dele, que é onde está o verdadeiro corpo do Sasuke, já que aquele Sasuke que havia enfrentado o Boruto anteriormente de fato não era o verdadeiro, até porque o Sasuke jamais agiria dessa forma. Sendo assim revelado que o Sasuke também foi transformado em uma árvore, assim como outros ninjas que foram transformados lá em Konoha. E o inimigo que lutou com o Boruto antes, utilizando a face do Sasuke e também as suas habilidades, tem alguma conexão com ele e está extraindo o seu poder. Sendo esse então o final do capítulo, cheio de reviravoltas, novos inimigos e mistérios para o que vai acontecer no futuro do mangá. Ainda temos muito o que comentar sobre os novos inimigos apresentados dentro desse capítulo, pois temos teorias e explicações muito concretas sobre quem são todos eles, quais são seus poderes e também o segredo de suas verdadeiras origens. Porém, esse tópico em específico vamos comentar em um vídeo separado somente sobre ele, pois eu tenho certeza que isso vai te interessar. Mas por enquanto, essa foi a nossa segunda parte da análise prévia dos spoilers do mangá, e caso você tenha gostado dela, não se esqueça de deixar o seu gostei, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!